Fala pessoal, bem-vindo a mais um BMC Talks, nosso programa semanal aqui na BMC News, onde a gente entrevista, conhece um pouco mais de grandes empresários, grandes executivos, gestores, enfim, principalmente os grandes nomes que estão mudando esse país aqui, construindo realmente uma nova geração de empresas, de investidores, de gestores aqui no país. E lembrando também que o nosso BMC Talks está disponível em todas as principais plataformas também de podcast. Você pode acompanhar depois desse programa aqui, quantas vezes você quiser na sua plataforma de podcast. Escutem, repassem, está sempre disponível. É só procurar lá na plataforma BMC Talks, tá bom? E hoje o programa é muito especial. A gente está falando hoje com uma das casas muito, muito tradicionais aqui de investimentos em renda variável no Brasil, uma grande gestora de recursos independente do Brasil, que é o time da Apex Capital, tá? Para quem não conhece, depois a gente vai passar o site, mas o site é apexcapital.com.br, E a gente está aqui com o Dinei Vargas, que tem um nome, a gente brinca, o Dinei, que os executivos aqui no Brasil, a gente tem uns nomes em inglês bonitos, mas ele é o CEO, Ou seja, é o diretor de operações, é simplesmente, como a gente está falando aqui, quem manda, desmanda na Apex Capital, Não, mas brincadeiras à parte, ele é um dos sócios responsáveis por toda a parte operacional, de risco, de comitê de investimentos, também participa do comitê. Então, Dinei, muito bem-vindo, muito obrigado primeiro pela participação, pelo tempo, pela disponibilidade. E antes de apresentar a Apex, eu acho que a história também do Dinei, se confunde um pouco com a história da própria Apex, Mas eu queria que a gente conhecesse, você apresentasse um pouco quem que é o Dinei, qual que é a carreira, como é que a gente chegou até aqui, até hoje. Acho que também a parte, do mercado de capitais, pelo menos foi construída também com a ajuda tanto da Apex como do Dinei, então a gente agradece muito aí a participação, mas a gente queria primeiro conhecer quem que é o Dinei, um pouco da história, como que a gente chegou até aqui, Saravalli, obrigado pelo convite. E essa é uma pergunta interessante, porque você estava passando ali uma série de imagens de Nova York, e eu acabei passando um total de 15 anos trabalhando em Nova York, em Wall Street. Fui para lá em 93, voltei em 2008, e eu já tenho muitos anos de mercado financeiro. Eu comecei ainda quando estagiário na faculdade, em 1984, a trabalhar no mercado financeiro, então já se vão aí muitos anos, Se a gente fizer as contas, mais uns 3 anos e vão 40 anos de mercado financeiro. Então, eu, quando voltei em 2008 para o Brasil, a ideia era realmente estar trazendo essa experiência que eu tinha vivido no exterior, nesses anos todos de Wall Street e de Nova York. Na época, eu tinha um fundo com alguns americanos, que a gente acabou fechando em 2011, e foi quando eu me juntei ao grupo que hoje forma a Apex, Na época, a gente estava, talvez a gente tivesse, fora as características de muitos anos de mercado financeiro, e de estar aí, de conhecer as empresas, as pessoas, que eu diria que é uma das características mais importantes de sucesso, era o fato de que nós estávamos procurando um lugar onde a gente não só pudesse dar o nosso melhor, mas também que a gente pudesse ser reconhecido pelo nosso trabalho, Então, eu gosto de brincar que a história é uma história de procurar meritocracia máxima, Então, às vezes, quando me perguntam, é Apex, mas é o ápice de quê, Então,
é um ápice de várias coisas, mas se eu tivesse que pegar ou talvez um dos principais, é esse aspecto da meritocracia máxima. E a meritocracia máxima é muito importante porque é ela que funciona como combustível nesse nosso negócio de mercado financeiro. É um mundo, né? É uma dinâmica de dia a dia que exige muito das pessoas, né? As variáveis estão todo dia mudando. Então, se você não estiver estimulado, é fácil você se cansar, né? E é uma maratona, né? Então, com certeza não é um negócio de 100 metros rasos, né? É um negócio de endurance, né? De muitos anos, de sobreviver muitos anos, né? Então, eu acho que você conseguir criar um ambiente em que as pessoas estão estimuladas e se sentem reconhecidas uma dos segredos do sucesso para um negócio no mercado financeiro. Uhum. Muito bom. Dinei, você sempre teve experiência, foco em renda variável, ou você já teve, como você falou, lá em Nova York, você tinha uma passagem por outras operações, né? Porque acho que todo mundo aqui conhece um pouco da Apex, já a gente vai falar mais sobre a Apex, que é uma casa especializada em renda variável, né? Mas você já teve outras passagens, porque depois eu vou fazer outras perguntas em relação a esse tema, né? Mas você sempre foi um cara do mundo do equity ou não? Não, eu na verdade tive várias idas e vindas, né? Eu talvez tenha até uma formação pouco típica. Eu comecei na renda variável, né? Como eu disse, eu era estagiário ainda na época de faculdade no que era o Banco de Investimento do Bradesco, o BBI, que ficava lá no centro, na Nova Central, e lá nós fazíamos análise de empresas, né, num portfólio de empresas que o banco tinha investimentos e também acabava até usando como análise para estar considerando se ia ou não investir em empresas da época, né, como Metal Leve, por exemplo. Aí, depois do Bradesco, eu fui para o Citibank, e no Citibank eu trabalhei já em renda fixa durante alguns anos, na tesouraria. Aí depois eu, quando saí do Citi, fui para Patrimônio / Salomon Brothers na época. Aí ali a gente fez as duas coisas, então tinha uns investimentos em renda fixa, de dívida externa, conversão de dívida, né, o que a gente chamava lá na época de DFA, PFA, né, era a época que o Brasil estava em moratória, né, não pagava a dívida, então eram títulos que negociavam no mercado secundário e tudo por telefone, né, não tinham telas nem nada, você tinha que realmente, era um trabalho arqueológico aí de encontrar os títulos de quem tinha, falar com os credores. Aí depois disso vem uma outra oportunidade que foi já um desenvolvimento do que a gente tem hoje aí em termos de investimentos estrangeiros e que então eles primeiro permitiram o anexo 2, depois o que se chamou anexo 4. Nós, inclusive, lá na Patrimônio, fomos os primeiros até o anexo 4, que permitia o investimento de estrangeiros. Então, foi interessante que foi uma época que a gente rodava os Estados Unidos, né, levando uma oportunidade única de investimento, ou nova, né, não sei se única, mas nova, com certeza, que era investir no Brasil. O investidor americano tinha acabado de ter uma experiência muito positiva com a abertura do mercado de capitais mexicano, então, quando ele olhava para o Brasil, era a próxima fronteira, era a próxima oportunidade. Então, assim, tinha um interesse muito grande de saber sobre o Brasil e de, eventualmente, investir aqui. Quando eu fui para Nova York, aí eu, de novo, já estava trabalhando com dívida externa,
né, primeiro no Salomon Brothers, depois no Merrill Lynch. Aí quando teve o plano Brady, né, a reestruturação da dívida externa brasileira e a criação de todos os títulos, a gente então negociava esses produtos. E aí, eventualmente, depois que o que a gente chamava aí de sovereign bonds, né, que eram os títulos do governo, tinham sido reestruturados e tinham voltado a pagar juros e a pagar o principal. Então, aí veio uma outra onda que foi as empresas brasileiras voltarem a emitir no exterior, né, ter acesso ao mercado externo, que era muito importante, porque o custo do dinheiro no Brasil sempre muito alto, então você ter acesso a um dinheiro mais barato, de prazo mais longo, era uma alternativa, uma oportunidade importante que a gente acabou participando, né, os bancos todos que estavam envolvidos com isso na época. Então, aí eu fiquei na renda fixa durante muitos anos, nessas atividades de distribuição de produtos, de estruturação, de mercado de capitais. E aí, depois, quando eu saí da Merrill, então, como eu disse, eu voltei para a renda variável com um hedge fund que eu tive com, inclusive, uns ex-clientes meus. E aí, então, de novo, era um fundo long short que a gente fazia América Latina e que nós lançamos bem ali naquele ano de 2007 e 2008, quando aconteceu toda a crise financeira mundial, né, mas que pegou o mercado americano ali de bancos e de instituições financeiras, seguradoras, né, toda a parte ali de financiamento de hipotecas e que acabou contaminando outros setores também de forma muito importante. Fora isso, depois você teve ainda situações como do Bernie Madoff, né? Então, você teve fraude. Então, foi um período extremamente difícil. Então, tudo isso para dizer que nesses quase 40 anos aí de mercado financeiro, eu vi todo tipo de crise, né? Principalmente naqueles anos 90 em Nova York, porque lá eu não me envolvia só com o Brasil, eu me envolvia com o mundo, né, com mercados emergentes de forma geral. Então, em 94 você teve a Venezuela, que aí contaminou o México com a crise dos tesobonos, aí depois teve crise na Ásia, teve crise na Europa, a Rússia, né, e nisso sempre consequências, né? O próprio Long Term Capital, que era um hedge fund gigantesco com sumidades que trabalhavam no fundo, que era um dos nossos clientes, teve grandes perdas e acabou de novo, né? Sempre tem a questão da contaminação, né? Então é difícil no mercado financeiro você falar que tem um evento que acabe não tendo consequências. E então foi isso, né? Nesses anos todos, desde plano cruzado 1, 2, verão, Naginarras, todo tipo de crise eu acabei observando, participando, alguns mais perto, outros menos, mas bons 40 anos. Talvez a história do mercado financeiro, não só brasileiro, mas mercado financeiro mundial, se confunde um pouco com a história do Dinei. Daqui a pouco vai ter que estar faltando um livro aí, não sei se já tem aí, mas precisa contar um pouco, anotar a história do Dinei, né? Um diário, pelo menos, né? Com certeza. Ou pode ser naquela edição também do Bartunek, lá do Fora da Curva também, pode ser para uma futura edição aí. Fora da Curva. Mas foi bons anos, né? E estamos aí vivendo uma crise nova agora, né? Então, mais uma pré-história, né? Dinei, antes de falar de
um pouco mais de Apex, enfim, a gente continuar. Mas tem uma provocação que eu faço, né? Como você já tem uma passagem também por outras escolas, vamos dizer assim, não só Brasil, outros mercados, em outros produtos, mas tem entre aspas, uma paixão, provavelmente, depois você me corrija se estiver errado, mas existe uma paixão, assim, pelo mundo de equity, parece que, assim, o analista de equity, ele é mais feliz, ele comenta mais, então ele vai lá no churrasco e fala assim, pô, eu comprei, você viu, eu comprei Petrobras, né, que estava barato, mas não acontece um pouco essa discussão, por exemplo, você não vai lá e fala assim, pô, eu comprei dívida da Turquia, né, nossa, não tem essa emoção, né, no mundo da renda fixa ou em outros mercados, né. Existe isso também, você que já passou por vários mercados, essa paixão pelo equity, né, por comentar os cases, para analisar, enfim, uma discussão mais calorosa, né, ou nações ou não, né, ou simplesmente porque são mercados diferentes, enfim, mais restritos, enfim, fica mais no mundo da tesouraria, vamos dizer assim, né, mercado dos bons, da renda fixa. Como é que você vê essa provocação assim da renda variável, né? Eu acho que é verdade, né? Porque o investidor dos bonds, né, da renda fixa, simplificando, tá? Na melhor das hipóteses, você recebe o que você emprestou para a empresa, né? O principal, mais juros. Mas a empresa pode triplicar de tamanho e você só vai receber de volta aquilo que você emprestou para a empresa. No caso da ação, não, né? A ação, se a empresa triplicar de valor, você vai receber o que você emprestou para a empresa através de ações, muitas vezes, né? Então, o seu potencial de ganho é muito diferente. Obviamente que isso pode criar situações em que o analista se torne mais torcedor do que analista, né? Mas essa é uma outra história e eu acho que aí é que cabe muito lugar de pessoas talvez mais velhas, mais experientes, para tá fazendo essa avaliação, né? Até que ponto o analista tá fazendo uma boa análise ou ele está torcendo, né? Então, mas tem isso mesmo, essa é uma provocação verdadeira, né? Assim, sempre tem que olhar para a análise do analista com como a gente fala em inglês, um grain of salt, né? Tem que fazer esse trabalho de advogado do diabo, né? E dar um desconto. Mas, então tem sim. Dinei, só para entender um pouco também do seu dia a dia, você, uma das responsabilidades aí na Apex é diretor de operações, mas diretor de risco, né? E acho que risco, isso. A gente só lembra, você vai ficar bravo comigo agora, mas a gente só lembra quando dá uma coisa ruim, né? Então, quando tem algum estresse, enfim. Mas como é que funciona no dia a dia, por exemplo, assim, e se você puder exemplificar, por exemplo, com a própria Apex, né? Sei lá, 2020, março de 2020, como é que funciona realmente um diretor de risco na prática, né, no dia a dia, de um fundo de ações, né, particularmente? Eu acho que, assim, o que a gente acaba fazendo é como se a gente tira a temperatura e as medidas e checa os dados, né, e a saúde do paciente todo dia, né? Então, acaba sendo uma atividade que, se possível, ela é muito, ela tem uma atuação muito mais pré-problema do que pós-problema, né? E é isso que a gente tenta fazer, né? Então, da mesma forma como na medicina você tem o pré-cuidado, né, em termos de manter o paciente não só com saúde, mas também você ir fazendo uma série de exames para poder identificar eventuais problemas o mais cedo possível e estar endereçando-os, no risco dentro de uma gestora, de uma empresa financeira,
de certa forma, é muito semelhante. Então, o nosso dia a dia é onde, diariamente, a gente está olhando para uma série de métricas que procuram identificar o quão saudável está o portfólio, né? E se houver alguma dúvida, questionamento, alguma mudança, então a gente endereçar, né, nós endereçarmos, no caso, com o gestor, com a gestão, com os analistas, né? Então, sabe, está aumentando a volatilidade, ou se, por exemplo, a gente tem alguma posição que está acrescentando muito risco ao portfólio, né? Ou até menos, né? Assim, essa posição é uma posição que a gente gosta, acrescenta pouco risco, até muito pelo contrário, muitas vezes ela diminui o risco, porque ela tem uma dinâmica diferente de outros ativos. Então, por que não ter mais dessa posição se a gente gosta, tem liquidez e etc. Então, esse tipo de discussão, né, essa proatividade em termos do risco que nós estamos tomando, e eu diria que tendo como a missão número 1, evitar perdas, né, e missão número 2, aí então está remunerando o portfólio o melhor possível. Então, remunerar o portfólio, sim, o melhor possível, com o mínimo de risco possível, né? Então, essa é muito a dinâmica, né, de acompanhar. Só para exemplificar, por exemplo, o diretor de risco, de certa forma, não está ali no dia a dia, vamos dizer assim, né, no dia a dia da gestão, né? Mas vamos supor, chega a março de 2020 e a bolsa, a ação que vocês estão comprando, ela cai 20%, né? Como é que o diretor de risco liga e simplesmente tem simplesmente é ele que é o poderoso que vai ligar e fala assim, simplesmente vamos ter que zerar essa posição, se é mais ou menos isso que acontece, e se aconteceu algum caso, né, no ano passado em relação a isso, né? Como é que foi ali os momentos mais voláteis, né, do mercado no dia a dia? Não aconteceu, mas poderia acontecer. Sim, o diretor de risco, no meu caso, por exemplo, eu tenho permissão, inclusive, de ligar para os corretores e eles têm que acatar as minhas ordens, né? Então, no caso, sim, se você tem um evento específico, eu, no caso, tenho vamos dizer, esse poder de delegado, né? De xerife, de estar ajustando o portfólio caso a gente tenha uma situação ou uma distorção que precise ser corrigida. Então, isso, né? O que eu acabo fazendo muito no dia a dia é acompanhando o portfólio o mais próximo possível, né? Então, eu não sento ali na mesa, mas eu sento a 2 metros da mesa, né? E eu participo da maioria das reuniões e das discussões, né? Então, eu acompanho a análise dos analistas, né? Então, eu sei a história, né, a tese de investimento que tem por trás de cada uma das posições, por que nós investimos, por que não investimos, por que estamos aumentando ou diminuindo uma exposição. Acho que isso é importante porque na hora de discutir, né, uma determinada preocupação da área de risco, você não tem que começar do zero e falar, deixa eu entender aqui o que a gente tem no portfólio, o que não tem, por que tem, né, por que a gente gosta, por que não gosta. Então, tem isso, né, tem muito esse olhar, de novo, de estar muito envolvido, né. Eu brinco que, na verdade, o Fábio brinca, né, que eu acabo sendo uma espécie de posto Ipiranga ali dentro da empresa, porque você tem que efetivamente saber sobre tudo que está acontecendo na empresa. Então, desde o que o gestor está fazendo, os analistas, o compliance, a área comercial, a parte operacional, o middle. Então, e é importante que você efetivamente esteja envolvido e acompanhando e participando de absolutamente todas as discussões. Então, no caso, a gente, ali em março de 2020, não teve, mas sem dúvida alguma,
Nós já somos uma gestora bastante ativa no sentido de que o Comitê de Investimentos se reúne diariamente. Então, diariamente, nós discutimos o portfólio como um todo, posições específicas, os fundamentos, por que tem, por que não tem, o que está acontecendo ou deixando de acontecer com cada uma das posições. Então, assim, você não tem que ficar procurando muita informação, a informação está muito disponível dentro da empresa no dia a dia, né? Desculpa. Você me perguntou Não, alguma tá coisa? perfeito. Não, o que eu ia perguntar depois, mas para a gente ir direto agora um pouco mais para a PEX, né? Para quem não conhece a PEX, falar um pouco da PEX, né? Assim, quanto tempo vocês estão juntos, né? Assim, uma casa já está completando, se me corrija se eu estiver errado, mas está completando. Já fez aniversário de 10 anos ou está fazendo? Como é que está? Em novembro, 30 de novembro, a gente faz 10 anos da primeira cota do primeiro fundo. Legal. Então a gente já deixa marcado para o dia 31 de novembro a gente marcar um novo bate-papo de 10 anos. Isso, e assoprar as velhinhas, né? Mas vamos falar um pouquinho da estratégia, né? Vocês são focado, né, totalmente em ações, em renda variável, e vocês usam muito a estratégia de buy and hold, análise fundamentalista. Como é que funciona a decisão, né, de escolher os ativos e a visão realmente da estratégia de investimentos, né, no dia a dia? Sim, o buy and hold, eu brinco que ele né, como você tem até que a morte nos separe, no caso, buy and hold, até que você, por alguma razão, me decepcione, né? Então, o que acaba acontecendo é que nós fazemos as posições sempre com uma expectativa em termos de resultado das empresas, né? Então, quando o analista traz a tese para nós no comitê de investimentos, ele já traz com 3 cenários, né? Um cenário base, olha, esse é o cenário que eu acho que tem 60% de chance de acontecer, a maior probabilidade, e aí ele traz mais 2 cenários, né? Um cenário mais positivo, então, olha, errei, só que vai ser melhor ou do que eu esperava, ou errei, vai ser pior, né? E se for pior, então é isso, né? Assim, vai ser o tanto pior. Então, quando nós fazemos uma posição, a gente já leva isso em consideração. E aí, as premissas são as mais variáveis, né? Cada empresa tem uma história diferente. Então, tem empresa que vai entregar crescimento porque vai ter um crescimento orgânico, né? Então, ela sozinha com seus investimentos vai ganhar mercado, outras empresas vão comprar concorrentes, né? Outras vão expandir para novos negócios, algumas vão construir fábricas, né? Então, a gente tem histórias aí boas, né? Como de Klabin, por exemplo, que há alguns anos é uma empresa que entrega bons projetos, né? Ela vai, constrói fábricas e aumenta a produção. Agora, se ela diz, olha, vou entregar a fábrica em 2 anos, e a gente vai acompanhando e percebe que esse projeto não está sendo bem executado, está atrasando, a gente eventualmente pode sair do investimento que a gente estava planejando para alguns anos antes desse período, né? Ou mesmo se você tem como parte importante do sucesso do projeto, que a equipe que está tocando esse projeto, né, esteja na empresa e amanhã ela sai, esse pode ser uma luz amarela ou uma luz vermelha em relação àquela empresa. Então, o que a gente acaba fazendo é isso, né? A gente, sim, é fundamentalista, é bottom-up, né? A gente olha para a empresa muito no detalhe, o máximo no detalhe possível, que foi uma das
eu diria, voltando na sua provocação primeira em relação ao desenvolvimento do mercado financeiro, eu acho que isso fez uma diferença enorme, né, assim, do que eu via há 40 anos atrás, há 20 anos atrás, e mesmo nesses 10 anos de Apex, a qualidade da informação que a gente recebe, né, e aí então você tem qualidade e quantidade, né, e também eu diria que o número de pessoas boas participando do mercado, não só do lado financeiro, mas também do lado das empresas, aumentou muito. Então, para empresas como a nossa, gestoras como a nossa, que dependem desse acesso à informação, o trabalho hoje, eu não diria mais fácil, né, porque hoje você tem um volume enorme de informação que você tem que depurar e tratar e analisar, então ele não ficou mais fácil, mas ele ficou com certeza de maior qualidade, né? Então é isso que a gente faz, né? Nós temos fundos onde o nosso dia a dia é identificar empresas que são bons investimentos. Como hoje em dia você já não tem mais empresas que você fala, olha, vou investir nessa empresa e vou deixá-la aqui para os meus netos, né? Hoje em dia as empresas mudam muito, né? E elas são afetadas pelas mais diferentes dinâmicas, né? Eu lembro lá atrás, como eu disse, nos anos 90, mercado fechado, as empresas competiam um pouco com empresas do exterior. E hoje em dia você tem competição de todos os lados, né? Então tem do produto importado, tem de novos investimentos, né? De multinacionais que estão aqui. Então a perspectiva de vida de uma empresa que não se adapta, que não investe em pessoas, que não investe em produtos, não é boa. A perspectiva dessas empresas é que elas eventualmente sejam superadas por outras empresas melhores. Então, a gente está sempre procurando essas empresas que, inclusive, têm no seu DNA essa vontade de melhorar, né, de crescer, de fazer um negócio, no mínimo, melhor, né? Se não maior, melhor. Então, o nosso dia a dia é esse, é um dia a dia de pesquisa, né? Somos quase 40 pessoas que metade delas está dedicada o tempo todo à pesquisa, né? A estudar as empresas, estudar setores, estudar indústrias, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Então, quando a gente olha para uma empresa de alimentos, a gente vai olhar para as empresas de alimentos no Brasil, as que estão na Bolsa, as que não estão na Bolsa, empresa pequena, grande, média, empresas semelhantes no exterior, procurar conversar com os clientes dessas empresas, com fornecedores, né? Tem todo, como eu disse, esse aspecto das pessoas, é muito importante, né? Então, conseguir sempre fazer essa informação cruzada, né? Eu fiquei com uma boa impressão desse profissional, é verdade, ele é bom mesmo, né? Então, a gente faz todo um acompanhamento bem de perto do material humano das empresas em que a gente investe. Ô Dinei, só para fazer uma pergunta também, começar pela mais difícil, depois a gente vai para a mais fácil. Mas, assim, tem algum setor, alguma empresa que vocês não compram, né, de jeito nenhum, não comprariam, né? Por exemplo, há mais ou menos, um pouco menos de 10 anos atrás, 2013, 14, a gente tinha meio que um consenso de que não pode-se, né, entre aspas, comprar empresas estatais no Brasil, né? Tinha de certa forma, esse preconceito, né? Enfim, alguma questão específica, ESG, né? Se tem algum setor ou alguma empresa que vocês realmente não compram, né, ou evitam de comprar, seja, enfim, independente de qual estratégia for, né? Essa acho que é uma pergunta um pouquinho mais difícil, depois a gente vai para o fácil, né? Então, não dá para generalizar, né? Porque você pode ter empresas estatais que têm uma perspectiva ótima.
eu acho que essa palavra perspectiva é que é importante, né? No fim do dia, você está investindo num negócio que tenha perspectiva, porque pode ser uma empresa muito boa, que paga um dividendo muito alto, mas se ela não cresce, não tem perspectiva nenhuma, a tendência é que o preço da ação dela fique estagnado onde está, né? E ela talvez até eventualmente venha venha a ser substituída por uma outra que está crescendo. Aí é melhor talvez olhar para aquela próxima empresa, né? Aquela que que está inovando, né? Que está trazendo novos produtos, novas ideias, novas estratégias. Então, a gente não generaliza. Inclusive porque muitas vezes as empresas estatais trazem esse aspecto de perspectiva de forma muito importante, né? Assim, elas, principalmente no passado, de forma geral, eram empresas mal geridas, e que nos últimos anos mudaram muito, né? Tem muito talento e muita gente boa trabalhando nessas empresas, né? E muitas delas sendo, inclusive, preparadas para serem privatizadas, né? E se elas não são privatizadas, sendo preparadas para serem mais bem geridas, né? E para não precisar tomar dinheiro emprestado do governo o tempo todo, né, ou precisar de financiamento. Então, não, assim, até o contrário, né, eu acho que, assim, a empresa que tem problemas são empresas que a gente olha para determinar se existe uma perspectiva de melhora. Agora, se a empresa tem um problema de, vamos dizer, caráter, moral, né, e que aí se aplica de várias formas, né, você vai visitar a pessoa do RI, ela te fala uma coisa e acontece outra, né, então, comprar a empresa de uma pessoa que mente, que não é transparente, que não te conta o que está fazendo ou deixando de fazer, é complicado. É muito do que a gente vive do outro lado com os nossos clientes, né? Eu sinto que os nossos clientes apreciam muito o fato de que a gente é transparente, de que a gente conta para eles o que está fazendo, discute com eles, está aberto a escutar, né? Eles gostam de ter opinião e dizer, isso sim, isso não, isso eu tenho dúvidas, né? Então, no caso, nós não somos ativistas em relação às empresas que nós investimos, mas temos opinião. Então, né, olha, é bom essa empresa ter mais conselheiros independentes e não só, talvez, do grupo controlador. É bom essa empresa ir para o novo mercado. É bom essa empresa ter uma área de RI que antes não tinha e era só o diretor financeiro que fazia isso. Então, é mais nesse sentido, tá? É mais caso a caso. E aí sim acontece, né? Não faltam casos e situações. Quando nós determinamos as empresas que nós investimos, né, são 2 filtros que a gente estabelece. Tem um filtro que a gente chama de quantitativo, que significa a empresa tem que ter uma liquidez mínima, né? As ações têm que negociar um mínimo por dia para a gente poder comprar e vender quando precisar, comprar e vender, e elas têm que ter um tamanho mínimo também, não adianta ela ser um small cap, uma empresa muito pequena, porque aí normalmente até consequentemente as ações não são líquidas, né? Então, essa liquidez, o risco de liquidez é um risco muito importante para nós e que nós acompanhamos muito de perto. E o segundo filtro que a gente aplica, logo então no primeiro passo do processo de investimento, né, são 5 passos, no primeiro é o qualitativo. E o qualitativo ele está muito relacionado à governança. E aí governança são vários aspectos, né? Então tem desde quem são os gestores, né? Qual que é o histórico dessas pessoas, né? De novo, quão transparente eles são. Então, nesse filtro é que nós, então, determinamos quantas empresas
nós vamos acompanhar ou não. Hoje em dia, esse número varia entre 150 a 200 empresas, e que, né, essa primeira peneirada é muito importante. Sim. E o inverso agora, né? A gente falou talvez dos filtros, né? Mas tem alguma empresa, alguma característica de empresa que vocês mais gostam, né? Ou tem preferência? Ou se isso pode ser cíclico, né? Por exemplo, eu me lembro aqui em 2012, 13, que a bola da vez era educação, né? Todo mundo tinha educação naquela época, né? Então, quem não tinha educação estava perdendo dinheiro. Hoje, praticamente, acho que ninguém mais fala de educação, muito pouca gente, ou tem uma posição muito pequena no setor. O internacional sempre tem um pouco mais de tecnologia, enfim. Vocês têm alguma característica, né, que vocês gostam mais, assim, autocrescimento, né? Qual que seria, talvez, as empresas, ou hoje, do portfólio de hoje, que tem um peso maior aí na composição das carteiras, né? Então, tem alguns temas que são seculares, né? Seculares muito até pela própria condição de Brasil. Então, quer dizer, em alguns lugares, alguns temas vão ser mais importantes, em outros, né? Mas educação no Brasil é muito importante, né? Infraestrutura é muito importante, né? Toda a parte de transporte, mesmo saneamento, de infraestrutura básica, né? De eletricidade, telefonia. Então, assim, educação, infraestrutura, saúde, né? A população não só precisa de saúde no sentido de hospitais, de ter acesso à saúde, mas também é uma população que está envelhecendo, né? Então, as pessoas mais e mais vão precisar de acesso à saúde por períodos mais longos. Então, esses temas que são, né, assim, aquelas coisas que faltam, tendem a ser setores que a gente olha com carinho e procura identificar boas oportunidades de investimento. Então, se é uma empresa que está dentro de um desses setores e tem perspectiva de crescimento, é um nome que nós vamos olhar com carinho, né? Assim, que o analista, sem dúvida, é incentivado a pesquisar e nós considerarmos a tese de investimento para alocar nos fundos. Então, sim, eu diria que setores que têm esses temas, né, seculares, que tenham a combinação de perspectiva de crescimento, são nomes que nós gostamos. Uhum. Ô, Dinei, só para, antes da última pergunta, o papo tá passando muito rápido, mas antes de a gente falar da última pergunta, o seguinte, eu vou deixar o site aqui também, né? O site da equipe tem lá os contatos, apexcapital.com.br, né? Mas também vocês estão disponíveis, como é que acessa os fundos, né? Estão disponíveis em bancos, corretoras, enfim, como é que a gente consegue acessar para quem quiser conhecer mais os fundos? Aí depois eu volto com a última pergunta aqui. Sim, os bancos estão disponíveis quase em todos os lugares, tá? Então, hoje nós temos mais de 90 distribuidores pelo Brasil todo. Então, tem bancos, tem plataformas, né, tem no mundo de previdência. Então, nós temos os nossos fundos também, previdência, como eu disse, a história de envelhecimento, não só para a saúde, mas as pessoas vão precisar fazer mais poupança, né? Então, em 2015, nós fomos um dos primeiros a trazer fundos de ações para o mundo de previdência. Então, temos uma experiência boa também com isso. Então, os fundos estão disponíveis por toda parte. Vocês sempre podem entrar em contato conosco, né, através do nosso site, tem aquele link para
se comunicar conosco. Nós voltamos rapidamente. Temos também a página no Instagram. Então, fiquem à vontade de nos acompanhar. Mas eu diria que, se quiser conversar conosco amanhã rapidamente, o link dentro do site é o mais rápido para nós estarmos voltando, e a gente, de novo, sempre faz um atendimento 1 a 1, né? A gente sempre volta, escreve as cartas de volta para todo mundo. Tá? Legal. O Dinei, só para fazer uma última pergunta aqui, que é a cereja do bolo, né? Mas se a gente fosse falar de um case, né, de uma ação que esteja na carteira ou que já fez parte da carteira, né, no sentido assim, que realmente vocês acertaram o time perfeito, contribuiu muito para a valorização dos cotistas, né, do recurso dos cotistas. Então, não necessariamente que está ou pode ser que já esteve na carteira, mas que você consegue lembrar, recordar, e que também quer atender todos esses conceitos que você falou, né, de análise fundamentalista, de filtro, de acompanhamento, né, para a gente conversar também, conhecer e estudar um pouco mais também dessa empresa. Bom, boa pergunta, porque, na verdade, tem vários nomes que foram importantes para nós ao longo desses anos, né? Então, como a Klabin, que eu acabei de comentar, né, ela há alguns anos está no nosso portfólio e traz resultados, entrega resultados muito positivos. É uma empresa que faz novos investimentos, né? E como a gente sabe, investimento é o que o país precisa, né? No sentido de gerar empregos, de gerar capacidade, de gerar produto, e produtos que o Brasil, especificamente, é muito competitivo, né? Em toda a cadeia aí de papel e celulose. Então, esse é um nome que a gente já teve durante muitos anos, continua tendo. Então, eu diria que esse é um exemplo. Mas já tivemos a própria Petrobras, foi muito importante, né, durante os anos, né, no processo dela aí, de reestruturação, de desalavancagem, de venda de negócios, de focar em né, na parte no negócio de prospecção. A educação mesmo, Croton foi muito importante no passado, Estácio foi muito importante no passado, né, e Dux também, a mesma história, né, assim, a educação agora está sofrendo, já teve intervenção de governo, agora está sofrendo com a história de pandemia, dos alunos não poderem ir para a sala de aula, mas eu não tenho dúvida que educação volta, né, que educação é algo importante. Tenda, construção de baixa renda, né, moradia é um desses outros temas seculares que vão ter que ser sempre endereçados ao longo dos anos. E o Brasil hoje tem muita inovação, né? Você tem aí uma série de histórias no mercado financeiro, em termos que a gente chama em inglês de financial deepening, né? Mercado de capitais se desenvolvendo, número de empresas novas na Bolsa. E empresa na Bolsa significa um lugar novo das empresas se financiarem e financiar crescimento, financiar a geração de emprego. Então, é uma perspectiva boa, né? Uma alternativa muito saudável ao banco, né, a taxa de juros alta, né? Então, tem muita coisa nesse sentido, em termos de inovação, mercado financeiro, também na parte de varejo, né, tem empresas ótimas aí, como Mercado Livre, Magazine Luiza, enfim, a Bolsa hoje brasileira tem muita qualidade, né, tem muitas empresas que são vencedoras, né, então, inclusive, elas chegam na Bolsa porque são vencedoras, né? Porque cresceram, porque ganharam mercado, porque conseguem repassar preço,
tem estratégia, tem equipe, então, não faltam bons nomes na Bolsa. Agora, tem muita informação, né, e é importante ter ajuda, né, no caso, eu sempre digo que o que o fundo de investimento faz é te oferecer a diversificação e te ajudar a investir, porque investir sozinho, eu imagino que seja um desafio extremamente difícil. Ah, sim, com certeza. Dinei, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Eu queria aproveitar também que você deixar um espaço para você passar um recado, não só pelos 10 anos aqui da PEX, mas principalmente, né, 20, 30 anos, né, de mercado de capitais, de mercado financeiro, né, para quem está começando, para quem já faz parte do mercado, né, realmente para quem tem investimento de alguma forma aqui no Brasil, né, queria que você passasse um recado final aqui para todo mundo que está escutando aqui, seja aqui na BMC ou no nosso podcast. Saravalli, eu acho que um recado que eu deixaria é que um mercado financeiro ele é extremamente interessante, né? Ele é formado por pessoas muito bem formadas, né? As discussões são muito boas, então que as pessoas tenham prazer em investir o seu dinheiro, em aprender, a pesquisar, a não ter pressa, né, e entender que é uma jornada, né, e uma jornada, de novo, importante, porque na medida em que a gente viva aí 90, 100 anos, vai ter que aprender a poupar e a investir melhor, porque não adianta você viver 90, 100 anos e o dinheiro acabar quando você tiver 60, né, então o mercado financeiro, ele é muito interessante nesse sentido, e tem muitas histórias boas, né, assim, essas empresas todas que estão aí disponíveis para investimento, então, se divertir, e uma outra coisa importante, o número de gestoras boas no Brasil, né, fora a Apex, é enorme, né? Tem, como eu disse, muito talento por aí. Então, sim, poupe, né? Talvez essa seja a minha mensagem, poupe e se possível, poupe bem, né? E procure acessar aí essa quantidade enorme de boas gestoras disponíveis. Uhum. Muito bom. Dinei, muito obrigado pelo tempo de novo, pela disponibilidade. Grande abraço, né? Agradecendo todo mundo aqui da Apex, né? Não vamos deixar esperar o aniversário, né? A gente vai se encontrar antes, né? E de novo, espero ver esse livro aí, né? Esse diário aí muito em breve aí para a gente trazer mais boas histórias aí para todo mundo que acompanha o mercado de capitais. Muito obrigado novamente. Obrigado, Saravalli, uma boa noite e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Dinei. Boa tarde, boa noite, tchau. Boa noite, tchau. É isso aí, pessoal. A gente fica aqui com o Dinei Vargas, né, que a gente acabou de ver, de acompanhar. Ele é CEO, né, ou seja, os principais responsáveis ali pelo time da PEX Capital, né, um sócio. A história dele, como a gente viu, confunde muito a história do mercado de capitais brasileiro, mercado financeiro. Então, não deixe também de acompanhar, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato diretamente com eles, apexcapital.com.br, beleza? E a gente vê aqui toda sexta-feira aqui na BMC News, o nosso BMC Talks, também disponível em todas as plataformas de podcast, né? Para você acompanhar, escutar, rever quantas vezes você quiser, tá bom? Mandem sempre nomes de sugestões de não só gestores, empresários, empreendedores, para a gente conversar aqui, conhecer um pouco mais das pessoas aí que estão realmente construindo, ajudando a construir um Brasil, né, mais forte e sempre também trazendo boas novidades, boas ideias, tá bom? Então, um ótimo final de semana e a gente se vê aqui na semana que vem aqui no nosso BMC Talks. A gente se vê, pessoal. Até mais. Tchau!